Olá, então dando sequência ao preparatório de concursos para a radiologia, vamos ver mais duas questões. Tá? Então meu nome é Tiago, sou tecnólogo, então dando sequência, a primeira questão, tá? Então vou ler as questões, depois escuta a questão e por fim vamos ver a resposta. Então essa primeira questão é a respeito de incidências para externo, então vamos analisar essas afirmações. A primeira, uma das incidências básicas para externo é a oblíqua anterior esquerda, pois o externo fica superposto à imagem do coração. A segunda, uma das incidências básicas para externo é a oblíqua anterior direita, pois o externo fica superposto à imagem do coração. Terceira, para a incidência oblíqua, a técnica respiratória é preferida se o paciente cooperar, ou seja, respirar suavemente e constantemente durante a exposição. 4. Se a técnica respiratória não é possível, suspender a respiração na expiração. E a última, o paciente deve ser posicionado em oblíqua de 15 a 20 graus. Bom, vamos discutir aqui então. Então aqui temos duas incidências para externo, as duas incidências básicas para externo. Então a primeira é uma oblíqua anterior direita, onde nós vemos o externo, todo o osso externo, superposto também a arcos costais, e ele acaba sobrepondo a área cardíaca. E do outro lado, uma radiografia em lateral de externo também. Então essa é a rotina para externo. Tá? Então uma incidência lateral, clássica, né? E uma oblíqua, só que essa oblíqua o paciente não pode rodar muito, ou seja, não pode ficar 45, 60 graus, tem que ser uma rotação discreta. A rotação tem o objetivo apenas de tirar a sobreposição da coluna torácica do externo, tá? Apenas isso. E vamos girar o paciente de tal forma que o externo sobreponha a área cardíaca, que dessa forma fica mais fácil estudá-lo. Então vamos ver aqui, discutindo as respostas. Então já vimos que o item 1 está errado porque se faz oblíqua anterior direita. Então o item 2 está correto porque, como vimos, é oblíqua anterior direita para ficar superposto à imagem do coração. O item 3 está correto também, né, porque, veja, é importante fazer a técnica respiratória, ou seja, um tempo de exposição um pouco mais longo e o paciente respirando suavemente, tá? Ou seja, o paciente não fica em apneia, isso se o paciente cooperar. Então, item 4 também correto, porque se o paciente não puder fazer a técnica respiratória, ele vai suspender a respiração na expiração, tá? Para reduzir a quantidade de ar nos pulmões e melhorar a qualidade da imagem. E o item 5 também correto, porque o paciente, como foi dito, vai fazer uma rotação discreta de 15 a 20 graus apenas. Então, temos aí apenas um item errado, que é o item 1. Então, nesse exercício aqui, a resposta correta é a questão A. Próxima questão, sobre radiografia de tórax. Então, vamos ver vamos ver os itens primeiro, depois discutir. Então, o item 1. Sempre que possível, deve ser realizado AP de tórax para reduzir a ampliação da área cardíaca. Item 2. Sempre que possível, deve ser realizado PA de tórax para reduzir a ampliação da área cardíaca. O 3. Sempre que possível, deve ser realizado AP de tórax para diminuir a área cardíaca. E o último item. Sempre que possível, deve ser realizado PA de tórax para diminuir a área cardíaca. Então, vamos discutir a questão. Então, esse exemplo aqui é importante para conseguir entender o porquê devemos preferencialmente fazer o PA de tórax ao invés do AP de tórax. Então, vejam na primeira figura, fica claro ali o coração, né? Então, pela anatomia, sabemos que o coração ele fica no tórax,
porém ele fica anterior, fica na região anterior do tórax. Então veja no exemplo, no primeiro exemplo, a pessoa, o paciente ficando em PA, ou seja, com a região anterior do tórax mais próximo à estativa, ao filme receptor de imagens, o que vai acontecer? O coração fica mais próximo da imagem, fica mais próximo do filme. E um dos princípios básicos aí da radiologia convencional é que quanto mais próximo o objeto estiver do receptor, menor vai ser a ampliação da imagem. É um dos princípios básicos aí que regem a radiologia convencional. Então veja no segundo exemplo que o coração vai ficar mais distante do receptor, do filme, e com isso vai ter uma ampliação maior. Aí tem até uma medição média aí, né? Então veja, uma mesma pessoa ficaria 13 centímetros no PA, área cardíaca, já no AP ficaria um tamanho maior. Tá? Então, para evitar essa ampliação demasiada da área cardíaca, devemos fazer um PA de tórax, né? Até mesmo para evitar falso diagnóstico. Porque se fizer um AP de tórax, a área cardíaca ficar muito grande, o médico pode sugerir, pode supor que o paciente tem algum problema cardíaco que está causando essa magnificação, essa ampliação da área cardíaca. Então, sempre que possível, o PA de tórax. Então, discutindo aqui a resposta. Então, sabendo, né, que devemos fazer o PA de tórax, já eliminamos o item 1 e o item 3. Fica somente o 2 e o 4. Qual a diferença? No item 2 diz que vamos reduzir a ampliação da área cardíaca. E o item 4, diminuímos a área cardíaca. Então, veja, está errado. Nós vamos ter uma ampliação. Veja, nós fazendo o PA de tórax, nós não vamos deixar de ter ampliação. Vamos ter. Tá? Então, o item 2 está certo. Agora, o item 4. Nós não vamos diminuir a área cardíaca. Tá? Isso não é possível. Tá? Então, veja, vamos ter uma ampliação sim, mas diminuir não. Ok? Então, sempre tem uma ampliação. Porém, no PA de tórax, essa ampliação da imagem do objeto, no caso aqui o coração, acaba sendo menor. Então, por isso, somente o item 2 está correto. Bom, então é isso. Espero que tenha gostado, espero ter contribuído. Se gostou, dá um joinha aí, né? Curte o vídeo, pode compartilhar e assista mais alguns vídeos. Tá? Pode deixar comentário que, na medida do possível, vou responder também. Tá bem? Obrigado, boa sorte a todos.